Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero falar em relação a um assunto que o governo entrou em contato comigo sobre a igreja. Sobre a igreja. Um projeto de lei que está no Congresso Nacional em relação às igrejas. Em relação às igrejas. Um projeto de lei onde a igreja vai ser taxada como comércio. Isso circula no Congresso. A igreja vai ser taxada como comércio. Porque existe o imposto comercial e existe o imposto de empresa, empresarial. E a igreja, a taxa tributária da igreja vai ser como comércio. Porque o governo, ele trabalha em cima das inúmeras reclamações da maioria que chega até no Congresso. Eles trabalham projeto de lei em cima do grande número de reclamações que chega até o governo. Porque o governo ele não pode fechar a igreja. O governo não pode lutar contra a igreja. Mas se estão reclamando da igreja como comércio, o que o governo pode fazer é colocar imposto para as igrejas. É colocar taxa tributária para a igreja. O governo não pode fechar a igreja, mas pode delegar taxa tributária para a igreja. Porque quem pode fechar a igreja é só a justiça. Mesmo assim, só se for seita, né? Onde faz rituais macabros, onde faz rituais com criança, com seres humanos. Aí a justiça pode interferir. Religiões, né? Mas na igreja evangélica, o governo não pode fechar. A justiça não pode fechar. Mas pode criar leis onde vai enquadrar a igreja. E leis que estão sendo, projeto de leis que estão circulando no Congresso, é que a igreja se tornou um comércio. E como comércio, a igreja tem que pagar imposto. Agora, por que isso se tornou? Por que isso chegou até o governo? Devido a grandes números de igrejas que estão sendo abertas. Um pastor se rebela na igreja, aí ele quer abrir uma denominação para ele. Pessoas que se formam na faculdade de teologia, pessoas que estudam, se formam só para abrir a igreja. Então a igreja se tornou um comércio. É assim que o governo está enxergando. É assim que a população tem enxergado a igreja. É assim que a sociedade tem enxergado a igreja. Por isso que muitas igrejas estão desacreditadas. Por isso que a obra de Deus está desacreditada, irmão. Porque muitas igrejas, muitas pessoas têm abrido igreja em cada rua, em cada esquina. Agora, como nós podemos mudar isso? Isso tem que ser visto nas conferências, né, estaduais das igrejas, nas conferências nacionais das igrejas, nas conferências internacionais das igrejas. É isso que tem que ser visto. Tem que rever isso aí. Porque eles querem ver... Existem muitos deputados evangélicos no governo. Existem muitos senadores evangélicos no governo. Existem muitos vereadores evangélicos no governo. Mas eles têm segurado para que essa lei não entre em vigor. Eles têm segurado, eles têm lutado contra. Agora, irmãos, no meu ponto de vista, eu, como um pastor, como evangélico, eu não posso simplesmente lutar para que essa lei não entre em vigor. As igrejas têm que lutar contra isso também, irmãos. A igreja tem que lutar contra esse comércio que se tornou a igreja. Os evangélicos têm que lutar nas conferências nacionais, estaduais, né, internacionais. Eles têm que lutar contra essas pessoas que fez da igreja um comércio. Nós não podemos lutar só lá no governo para que leis não sejam aprovadas, porque nós estamos sendo desonestos. Nós não podemos simplesmente, como deputado, como senador, lutar para que essas leis não entrem em vigor. Eu vejo que seria desonesto. Nós temos que lutar para que a igreja não se torne um comércio. Vocês compreendem isso? Porque se a igreja se tornar um comércio,
ela é obrigada a pagar imposto. É assim que o governo vê. É assim que o governo enxerga. E seríamos desonestos da nossa parte lutar. Isso aí seria, como que fala? A pessoa está sonegando imposto. Porque se a igreja se tornou um comércio, e se eu não pago imposto, eu estou sonegando imposto. Então a nossa luta, irmãos, é para que a igreja não se torne um comércio. A nossa luta é contra essas pessoas que têm feito da igreja um comércio. Isso é responsabilidade nossa, como cristão, como evangélico. Lutar contra essas pessoas que têm tornado a igreja um comércio. Porque depois que a igreja tornar um comércio, se nós lutarmos lá no governo para que a igreja não pague imposto, nós estamos sonegando. Nós estamos sonegando. Se nós sonegarmos, nós estaremos sendo desonestos. Que exemplos nós vamos dar como cristão? Que exemplo, que testemunho nós vamos dar como evangélicos? Vocês compreendem isso? Então é isso que eu quero falar, o que está acontecendo dentro do governo, e para que nós possamos, como um assunto, isso é um assunto da igreja, isso é um assunto interno dos evangélicos. Isso tem que ser resolvido dentro do meio evangélico, porque é algo que está chegando no governo. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: a sociedade tem que entender algo, porque depois que chegar no governo, as decisões vão ser tomadas. Nós temos que resolver assuntos internos antes que chegue no governo. Amém? Nós temos que ter essa consciência. Glória a Deus.